Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Allan Kardec. Muitas pessoas acreditam que os espíritos desencarnados estão presentes apenas em lugares mal assombrados ou em centros espíritas. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que os espíritos desencarnados estão por toda parte, em todos os lugares. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 456, em que Kardec pergunta o seguinte: os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. O artigo da Revista Espírita, de janeiro de 1858, que nós separamos para o nosso estudo de hoje, se chama Diferentes naturezas das manifestações. Se os espíritos estão por toda parte, como afirma a doutrina espírita, Kardec dirá, logo no início desse artigo da Revista Espírita, que eles podem atestar a sua presença de diversas maneiras, e isso vai variar conforme a aptidão, a vontade e o maior ou menor grau de elevação. Então vamos recapitular? Eles estão por toda parte e a manifestação da presença desses espíritos ao nosso redor podem variar conforme a aptidão, vontade e o maior ou menor grau de elevação desses espíritos. É interessante pensar sobre essas três palavras, porque a aptidão vai se referir à capacidade, à possibilidade, aos atributos que esse espírito precisa ter para se apresentar, para fazer determinadas coisas, como, por exemplo, a sua inteligência, ou, de um outro lado, a sua elevação moral, quando nós falamos do grau de elevação. Mas existe também a questão da vontade. Eu sempre lembro do Leon Denis, quando ele fala das potências da alma, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala de várias potências, mas ele coloca a vontade como uma espécie de motor, como uma força motriz que vai impulsionar todas as outras potências. Então, o pensamento é destacado por Leon Denis como potência da alma, mas ele diz: se a nossa vontade estiver rebaixada, se nós não tivermos essa força de vontade, o nosso pensamento passa a ter um impulso criador muito baixo. Por outro lado, se a gente consegue utilizar a vontade de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente pensa, conforme aquilo que a gente quer colocar em prática, ela vai alavancar, vai iniciar a engrenagem que vai ajudar ao movimento dessas outras potências. Então, para que se manifeste entre nós, vai depender da aptidão, da vontade e do grau de elevação. Mas por que isso é importante pensar nisso? Porque às vezes a gente acha que tudo que vem da espiritualidade, que quando se fala em mensagem mediúnica, em comunicação espiritual, algumas pessoas, mesmo estudiosos e mesmo espíritas, às vezes acreditam que se veio de um espírito uma mensagem, então já merece credibilidade. Como se o fato de ser espírito já garantisse que é uma mensagem verdadeira. Como se o fato, às vezes, até de ser uma mensagem bem escrita, já garantisse a veracidade daquele conteúdo. E aí nós precisamos pensar, e Kardec trata disso nesse artigo, que os espíritos, às vezes, pouco evoluídos moralmente, podem ser muito evoluídos intelectualmente.
E por conta disso, podem inclusive ser líderes de falanges espirituais que têm o objetivo de nos atormentar, de atrapalhar o nosso trabalho nas casas espíritas ou fora das casas espíritas, ou mesmo de se entreter às nossas custas, de nos ludibriar. No livro dos médiuns, nós gostaríamos até de deixar como dica, quem tiver curiosidade, existe na parte final de O Livro dos Médiuns um item, mensagens apócrifas. São mensagens que às vezes está lá assinado Larissa Chaves, por exemplo. E aí, quando a gente vai ver a mensagem, não condiz com aquilo que eu poderia ter escrito. Não tem a ver com o conteúdo, com a forma, então é uma mensagem apócrifa, não é uma mensagem verdadeira. Ao tratar das comunicações apócrifas, Kardec diz o seguinte, olha que interessante. Algumas comunicações são mais fáceis de nós percebermos que são apócrifas. Às vezes por ser uma linguagem vulgar, pelo próprio equívoco, às vezes, na utilização das palavras. Então pode assinar como se fosse um espírito ilustre, de um literato conhecido. E então a pessoa que conhece aquilo, quando vai buscar, vê que não bate. Mas ele diz assim, existem outras, no entanto, em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo às vezes que se possa percebê-lo à primeira vista. Tais comunicações, porém, não resistem a um exame sério. E quem tiver curiosidade de buscar no Livro dos Médiuns as comunicações apócrifas, vai ver como é interessante. Existem duas mensagens cuja assinatura é Jesus. E quando nós lemos as mensagens, acreditem quem ainda não teve a oportunidade de ler. Não são mensagens facilmente identificáveis por qualquer pessoa, porque não existe um erro direto. E a gente percebe que o Espírito utiliza uma linguagem e de irmãos, na tentativa, fala como sendo Jesus. Não é tão fácil perceber que está equivocado. Mas aí Kardec coloca uma observação, que o tom da mensagem, não o conteúdo específico, mas o tom da mensagem mostra que não é Jesus, porque não tem humildade. Ele, de uma certa forma, está muito exaltado, o espírito que escreve. Então é na sutileza, no estudo, é na observação que Kardec pode perceber isso. Não é tão simples. Kardec também fala nessa mensagem, nesse artigo da Revista Espírita, sobre a forma como essas manifestações espirituais podem acontecer. E aí ele vai colocar vários exemplos. Então nós sabemos que a manifestação espiritual pode se dar por uma simples inspiração. Então quem de nós nunca percebeu, tem algo me dizendo? Às vezes é uma inspiração nossa, mesmo um insight nosso, mas em muitos casos é o nosso anjo da guarda, os nossos amigos protetores que estão ali martelando uma inspiração. É uma manifestação espiritual. Existem aquelas que são manifestações físicas, e na história do Espiritismo, quando vemos as mesas girantes, são manifestações físicas. As manifestações físicas podem vir acompanhadas de uma inteligência. Então, se for uma manifestação física pura, é apenas a mesa girar. Agora, se a manifestação física estiver acompanhada de uma comunicação inteligente, então o que vai acontecer? Vai começar a estipular. Para uma batida é a letra A, para duas batidas é a letra B. Então já existe uma inteligência, uma comunicação, diferente de apenas mover objetos. Ele faz essa distinção nesse artigo e nós sabemos que isso é mais tarde desdobrado no Livro dos Médiuns. E aí vão existir entre as manifestações inteligentes as próprias comunicações. E aí nós temos a psicofonia como uma dessas formas de comunicação. E por fim, Kardec vai nos falar do conteúdo, da própria natureza dessas manifestações, que podem ser frívolas, e aí são espíritos às vezes zombeteiros, que querem passar informações ou fazer barulhos apenas para aturdir, para se entreter às nossas custas. Podem ser manifestações grosseiras, que tem muita relação com o linguajar utilizado por esse espírito. Podem ser, a natureza pode ser de manifestações sérias,
Então, mesmo que não tenha um cunho elucidativo, mesmo que não seja um objetivo de trazer uma lição, mas as mensagens, por exemplo, trazidas por Chico para consolar aquelas mães, eram mensagens sérias, ainda que tivessem um cunho particular, um objetivo direto para aquelas mães, mas são manifestações sérias. E existem as manifestações instrutivas. Então, todas essas obras que nós temos hoje, psicografadas por médiuns que nós conhecemos, a história que nós respeitamos, que nós acompanhamos, são manifestações instrutivas, que, além de serem sérias, também têm um objetivo educacional, de elucidar, de elevar essas almas. Uma outra coisa que nós gostaríamos de lembrar, que esse capítulo deixa claro, ratificando a importância da revista espírita, é que, como está na própria introdução dessa revista, ela serviu como um grande laboratório também de experimentação para Kardec. Então, o que a gente observa? Que textos que ele experimentou, que ele colocou à baila, colocou em pauta na revista, mais tarde, tanto no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, e neste caso, no Livro dos Médiuns, nós encontramos um capítulo que tem o mesmo título desse artigo, que é sobre a natureza das manifestações. Então, nós não podemos acreditar em tudo o que vem dos Espíritos. É necessário ter cautela, ler mais uma vez, ouvir mais uma vez, questionar, não aceitar de pronto. Nessa mensagem que nós citamos, em que o Espírito assina Jesus, e está lá no Livro dos Médiuns como comunicações apócrifas, Kardec faz questão de dizer que aquele espírito foi interrogado várias vezes, foi acompanhado. É necessário acompanhar, estudar e, antes de tudo, ter cautela, como nos ensinou Allan Kardec, o bom senso encarnado.